olhos, querido Deus, nosso Pai. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado pela Tua presença aqui. Faze-nos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Desejo a todos uma noite feliz. As bênçãos de Deus a todos vocês que vieram aqui. As bênçãos de Deus a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. E eu disse a dois dos meus muitos amigos, pastor Valdeci e maestro Lineu, que pregar numa igreja dessas aqui, claro que é uma responsabilidade, mas a preparação é tão incrível, que quando a gente sobe aqui, o time já está vencendo por 3-0. Se fosse uma viagem de avião, já teria decolado, estaríamos em velocidade de cruzeiro, e é só manter o piloto automático. A parte mais simples é a minha, pregar. Bem-vindos todos. Esse é o lugar daqueles que são insubstituíveis. Ontem falamos que você é insubstituível. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, e se virá a mim, e o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Amém? Hoje a nossa conversa é sobre a revelação de Deus, mais especificamente sobre a Bíblia. Mas antes, eu tenho um compromisso com vocês, de dizer o que aconteceu com o meu Brutus. Não posso decepcioná-los. O Pedrinho, que é filho do pastor, Pedro Henrique, ele falou assim para o pai, a hora que eu disse, amanhã eu continuo, ele falou, amanhã vai estar todo mundo aí, né, pai? Eu sei que você não veio aqui por causa do Brutus, você veio aqui por causa de Jesus. E tudo que nós fazemos aqui, não é para nós, é para o Senhor Jesus, para a glória e honra do nome dEle, amém, meu povo? Mas o Brutus era o tipo de cão que todo garoto de 10 anos quer ter. Ele era incrível, ágil, mas dócil, inteligente, veloz. Me lembro de uma vez ele ter atropelado uma cobra cascavel, que é uma serpente terrível. Mas ele era tão ágil que ele foi rodeando a cascavel, e quando ela menos esperava, ele meteu um abocanhado assim, no pescoço dela, um pouco para baixo da cabeça, e só deu tempo de dar uma sacudida assim, ela estava acabada. Mas ele atravessou a rua naquele domingo, foi vistoriar a construção da igreja, e vinha vindo uma caminhonete, e eu fiquei com medo de ele ser atropelado, e eu o chamei. Muito obediente, ele levantou a cabeça e correu na minha direção. O motorista do veículo não viu o Brutus, e ele também não viu a caminhonete, e ele acabou sendo atropelado. Eu o vi todo ensanguentado, assim no meio da rua, e o que é que um garoto de 10 anos, quando vê o seu cão ser atropelado e morto em sua frente, pode fazer? Comecei a chorar. Naquele momento, em que eu estava chorando, sem saber o que fazer, sem ação, e eu acho que você em algum momento da vida já ficou também sem ação, eu senti que alguém tocou na minha cabeça assim, e com uma voz muito parecida com a voz do meu pai, e eu achei que fosse o meu pai. A voz disse assim, não chora não, um dia você terá um outro cão igual ao Brutus. Enxuguei um pouco das lágrimas, olhei para ver meu pai, mas não era meu pai. Mas com a força daquela frase, que eu tenho certeza que foi a primeira vez que eu ouvi o meu anjo da guarda falar comigo. Eu fui até o meio da rua,
Agarrei ele assim, todo ensanguentado, num esforço além do normal. Ele levantou os olhos assim, olhos tristes. Parece que ele estava dizendo assim: desculpa, não deu. E fechou os olhos, e o coração parou de bater. Aquela igreja que estava em construção, ela foi terminada. Com 12 anos eu fui batizado naquela igreja, aos 12 anos de idade. Aliás, fui o primeiro a ser batizado naquela antiga igreja central de Monte Azul Paulista. Hoje ela não é mais nossa, porque às vezes as necessidades, elas nos fazem fazer coisas que não gostaríamos de fazer, como vender a nossa história. Não venda a sua história, tá? Algumas coisas deveriam ser preservadas. No Brasil nós não temos o hábito de construir histórias. Nós mesmos destruímos a nossa história, mas eu não culpo aqueles que venderam a nossa antiga igreja, porque o dinheiro foi útil para construir uma outra nova, grande, bonita, linda. Aos 15 anos para 16 eu me mudei para a cidade de Americana. Não sei se vocês sabem, mas eu sou de uma família humilde e grande. Nós somos lá em casa 7 homens e 2 mulheres. A nossa irmã mais velha, que é a segunda da elite, ela havia se mudado para Americana e me levou para lá para eu poder estudar. Infelizmente, a Angelina, minha irmã, há uns 10 anos ela está na cama, e há uns 7 anos ela é alimentada por sonda, está ficando assim, já quase que na posição fetal. É uma dor no nosso coração, mas esse é o mundo das aflições. Mas ela fez grandes coisas, e eu me mudei para lá, e lá eu tive alguns privilégios, muitos privilégios, e um deles foi o de começar a ajudar na igreja. Eu fui líder de jovens, eu fui líder de desbravadores, eu fui líder de escola sabatina e até ancião. Mas uma coisa muito importante que aconteceu lá, foi que lá eu conheci uma menina, com quem eu tinha muita amizade. Ela era um bom pouco mais nova do que eu, mas a nossa amizade era muito forte. E um dia eu achei que ela poderia ser a minha namorada, mas ela era novinha demais, ia fazer 15 anos. Mas há 45 anos, não se esperava até os 30, até os 35 e etc e tal. As coisas eram um pouco mais cedo. E eu conversei com ela algumas vezes, mas ela sempre disse não. No dia que ela fez 15 anos de idade, eu fui buscá-la no IASP, não é, Anne? Você lembra disso, né? Ive. E quando ela desceu, com as amigas do quarto, eu parei o carro ali no estacionamento do dormitório feminino, e ia levá-la para casa, porque haveria uma festa de 15 anos. E quando ela desceu, desceram as meninas, junto, as meninas do quarto dela. E quando ela chegou perto de mim, e as meninas atrás dela, porque no internato, muitos de vocês sabem disso, existe uma coisa assim que é incrível. As amigas querem saber tudo, detalhes. Mas não é só no internato, na vida é assim, né? E quando ela chegou perto de mim, e todas as meninas junto com ela, ela disse o seguinte: amanhã tem mais. Senão você não vem amanhã, não é? Combinado? Você é insubstituível. Mas não é só você que é insubstituível.
A revelação de Deus é insubstituível. Há outras coisas que são insubstituíveis. Amanhã eu pretendo ensinar você que o sábado é insubstituível. Mas isso é para amanhã. Como que estas coisas importantes, elas chegam até nós, pela revelação de Deus. Deus se revela na natureza? Se revela. Mas Deus não é a natureza. Não é panteísmo. A natureza, ela está deformada por causa de mim. E não aborreça, não fica aborrecido não, mas é por causa de você também. Por causa de nós. Nós estamos destruindo. E eu não estou aqui defendendo nada. Eu estou apenas constatando, nós estamos destruindo o planeta. E a natureza, mesmo deformada, ela ainda revela Deus. É uma revelação geral. Mas Deus tem uma revelação que é pessoal, que é o Senhor Jesus, que segundo o apóstolo Paulo em Gálatas, ele veio na plenitude do tempo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do ser, do seu ser, do ser de Deus, Jesus. Mas eu quero falar sobre este aspecto da revelação, a Bíblia. Você deve ter uma Bíblia aí. Isso aqui eu vou mostrar para você um outro dia. Pode ser uma Bíblia grande, pode ser uma Bíblia no smartphone, pode ser uma Bíblia num tablet, no computador. Você que está em casa, ache aí na Bíblia. Vou ler 2 versos que são expressões de Jesus. Eu prometi ontem que todos os dias eu apresentaria uma frase de Jesus. Não é porque eu não dou valor às outras frases. Eu disse ontem aqui que toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela é inspirada. Mas por que eu estou transmitindo as frases de Jesus? Pela força que essas frases têm. Eu vou citar para você João 5,39, que é um texto que eu cito sempre que termino lições da Bíblia. O áudio que muitos de vocês acompanham diariamente. João 5,39 diz assim, é simples, tão simples, que muitas pessoas repetem, examinais as Escrituras, palavras de Jesus, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por que a Bíblia? Porque na Bíblia você encontra a vida eterna, e você encontra aquele que nos concede a vida eterna, que é Jesus. João 8,32, santifica-os. Deus quer nos santificar, e Ele diz assim, vocês têm que conhecer a verdade dá liberdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra tem poder. Eu leio muitos livros, já li muitos livros, e eu poderia citar aqui um enorme número de autores e frases que estão na minha mente, no meu coração, mas eu não perco tempo num sermão citando autores, e eu sei que nós temos aqui doutores, são meus amigos, por isso eu me sinto muito à vontade para falar, porque os amigos nunca veem os nossos defeitos, eles só veem as nossas virtudes. Mas os autores todos, inclusive eu sou autor, os nossos livros, eles não têm o poder de transformar vidas e corações. O único livro que tem o poder de transformar vidas e corações é a Bíblia. Podem queimar, podem tentar destruir, podem proibir, mas Deus disse através do profeta Isaías, a erva seca,
mas a minha palavra, a palavra do Senhor, permanece eternamente. O único livro que, eu vou usar uma expressão bem brasileira, se fosse lá na minha igreja no Canadá, não poderia usar. Nós usamos, por exemplo, o carro dormiu fora. Vocês usam isso, não usam? Mas se falar isso lá, ninguém entende. Mas aqui entende. O único livro que dorme perto de mim é a Bíblia. Nenhum outro livro. Pastor, mas se a Bíblia dormir perto de você, ela influencia você? Não, é porque ela está à minha mão, a hora que eu quiser. É só acender a luz, ela está do meu lado. É a Bíblia, a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa, eu poderia declinar aqui detalhes da Bíblia. Poderia falar que tem 66 livros, 2 testamentos, 39 mais 27, 1189 capítulos, 31 mil e tantos versículos. Poderia citar os nomes de vários dos autores. Poderia dizer que ela foi escrita num período longo, em 3 continentes diferentes. Você pode saber tudo sobre a Bíblia, mas se você não descobrir na Bíblia que a importância dela é o seu autor, que é Deus, não adianta nada você conhecer detalhes da Bíblia. Não adianta nada. Você tem que conhecer é o autor. Eu amo a Bíblia. Eu a li já algumas dezenas de vezes. Amo tanto que mesmo com os dias que me restam, eu estou fazendo um comentário bíblico em vídeo. Dá um trabalho danado, mas é gostoso. Comentários assim em vídeo de 4 minutinhos, 4,5, menos de 5 sempre. Daqui uns dias vai estar disponível para quem quiser, e de graça, porque de graça recebeste, de graça dai. A Bíblia. Como que eu vejo a Bíblia? Para mim, você pode ver do jeito que você quiser, ok? Nós não vamos perder a amizade por causa disso. Nós vamos para o céu juntos. Mas para mim a Bíblia, ela é como um sermão, que tem introdução, corpo e conclusão. Mas como assim? É simples. Olha os 3 primeiros capítulos da Bíblia, os Gênesis 1, 2 e 3. Deus criando, tudo perfeito, o homem pecando, Deus prometendo, Deus dando a promessa do plano da redenção, e como ficou depois do pecado. Gênesis 1, 2 e 3, é a introdução da Bíblia. Aí começa o corpo da Bíblia, Gênesis 4, desde o problema entre Caim e Abel, até Apocalipse 19, é o corpo da Bíblia, onde está Cristo vencendo a besta e o falso profeta. E a conclusão da Bíblia, Apocalipse 20, 21 e 22. Deus criando tudo novo, recriando, criando tudo novo, destruindo o mal e nos convidando para o novo Éden, o novo céu e a nova terra, com direito ao rio da vida e à árvore da vida, o paraíso de Deus. Alguns livros, quando vou ler, para não ficar assim maçante, eu faço uma coisa que não sei se é certa, mas eu dou uma olhada no final, para ver o que acontece no final. Eu não tenho mais tempo para ler ou assistir coisas que não me edificam, e eu não sei se você ainda tem tempo para isso, para ler e assistir coisas que não edificam. Os meus últimos dias, os dias finais da minha vida, daqui até a volta de Jesus, eu só quero coisas que me edificam, que edificam a minha família, que me edificam espiritualmente, e a Bíblia tem esse poder de me edificar, edificar a minha família e nos edificar espiritualmente, edificar a minha igreja. Eu não sou exemplo para você, tá? Porque o único exemplo perfeito é Jesus. Eu tenho defeitos também, como você também. Todos nós temos virtudes e defeitos,
mas eu louvo a Deus por essa visão. Como vocês sabem, eu tenho 3 filhos, um filho e 2 filhas, e graças a Deus, meu filho está aqui hoje com a minha nora, 2 dos meus 6 netos. Os meus filhos servem a Jesus. É a visão de que nós temos que edificar a nossa família. Eu sou pastor há 40 anos, mas eu nunca olvidei a verdade de que a minha primeira igreja é a minha família. O pastor Henrique é testemunha disto, os pastores que trabalharam comigo são testemunhas disto. Eu sempre disse, nossa primeira igreja é nossa família. Sabe por quê? Não adianta você ganhar 1 milhão de pessoas para Jesus e perder os seus, porque quando você chegar lá, se chegar, e chegará pela graça e misericórdia de Deus, Deus não vai perguntar quantas pessoas você ganhou para Jesus, mas Ele vai perguntar onde está a sua família. E eu posso afirmar a você o seguinte: o poder está aqui, na palavra de Deus. Um verso da palavra de Deus tem muito mais poder do que qualquer livro já escrito nesse mundo aqui. E o que é que a igreja diz? Amém. Eu disse que não sou exemplo, ok? Continuo, não sou. Mas eu tive o privilégio, Deus me concedeu o privilégio de já ter pregado em mais de 50 países diferentes. Eu fiz evangelismo na Ásia, eu fiz evangelismo na África, eu fiz evangelismo na Europa, nas Américas, e podem acreditar, em todos estes lugares, sem exceção, eu vi o poder da palavra de Deus, o poder transformador da palavra de Deus. Claro que tem alguns que estão querendo dizer que tem que mudar, tem que ajustar, tem que mudar isso, aquilo. Sabe o que tem que mudar? É o meu coração que tem que mudar, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre, eu é que tenho que me adaptar. Claro que no mundo pós-moderno, nós queremos que a religião se adapte a nós, que a Bíblia se adapte a nós, que Deus se adapte a nós, mas não é assim. Nós é que temos que nos adaptar à vontade de Deus. Nós precisamos ser transformados. A lógica do mundo, como eu disse ontem, está de pernas para cima, não dá para seguir a lógica do mundo. Em todos os lugares onde eu preguei a palavra, Deus me honrou, transformando vidas e corações. Eu me lembro de ter feito um evangelismo no Japão, onde é difícil de as pessoas aceitarem Jesus e se tornarem cristãs diferentes. E eu fiz um batismo num rio que desce do Monte Fuji. Foi o rio mais gelado que eu já entrei. E eu comecei a entrar naquele rio na quarta-feira, entrei na quinta, entrei na sexta, e entrei no sábado para fazer o batismo. Não tinha aquela roupa de borracha para proteger. Um irmão lá me emprestou uma sandália para as pedras não machucarem o meu pé. E depois de 20 ou 21 dias de trabalho, nós batizamos 14 pessoas, no Japão. Só que quando eu fiz o apelo, tinha um casalzinho lá que me transportava de um lugar para o outro com um carrinho pequeno, de 600 cilindradas, e eu o apelidei de GPS, porque ele se perdeu umas 3 vezes durante esse período. E quando eu fiz o apelo, os 2 vieram à frente, foram os primeiros, entraram na água, ficaram pertinho de mim, e eles disseram: pastor, o senhor falou tanto conosco durante as viagens aí, nós queremos ser batizados. E eu pensei comigo, né? Num outro país, eu não sei como é que é, né?
Se é no meu país, na minha igreja, alguém diz, olha, eu quero ser batizado, eu não faço muita pergunta não, sabe? Porque Jesus me mandou batizar. Aí, o secretário da União estava lá, pastor Schode, que depois até se tornou presidente da União, e eu olhei para ele, com o intérprete, eu perguntei o que ele achava, ele deu um sinal positivo, e eu batizei o casal, 16 pessoas então. Eu poderia contar para vocês dezenas de histórias do poder da palavra de Deus, mas não é por causa de mim, porque qualquer pessoa que ensina a palavra de Deus, pessoas são transformadas. Se você não acredita nisso, comece a ensinar a palavra de Deus para alguém, e você vai ver como uma pessoa será transformada, e você também, porque nós todos devemos ser missionários. Bom, eu vou repetir o que eu disse ontem, porque vários me pediram para repetir, que a Bíblia são fragmentos da mente de Deus, traduzidos em linguagem humana, para que possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor, e termos a vida eterna. Isso é a palavra de Deus. E se você confiar em Deus, ainda que os homens mudem as coisas, a palavra de 100 homens não vale nada perto da palavra de Deus. Quando as coisas ficarem difíceis, você terá que ficar do lado de Deus. Agora, pensa aqui comigo. Como é que você vai ficar do lado de Deus se você não conhece a vontade de Deus? Para entender? Como é que você vai ficar do lado de Deus se você não estudou para saber qual é a vontade de Deus? Examinais as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna. São de mim, disse o Senhor Jesus. Qualquer livro pode falar de qualquer coisa, mas esse é o livro que Deus fala comigo e com você. Deus está falando com você. Eu não sei explicar isso, não me pergunte. Aliás, eu não sei explicar muita coisa, mas que Deus, se eu posso afirmar a você, Ele fala. Deus fala de muitas maneiras. Meu anjo falou comigo. Eu nunca vi meu anjo da guarda, nunca vi. Mas ele já falou comigo, acho que umas 8 ou 9 vezes, em momentos cruciais. Deus pode usar o que Ele quiser. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Não tente entender, aceite. Tem uma coisa que até hoje eu não entendi muito bem. Deus poderia ter usado uma pombinha para levar comida para o Elias, não poderia? Mas Ele usou um corvo, uma ave que come carniça. Aí eu pensei o seguinte: se Deus pôde usar um corvo, se Deus pôde usar uma jumenta, Ele pode usar o que Ele quiser e quem Ele quiser. Quando eu disse ontem aqui que eu sou menos que a metade de um grão de areia, não é falsa modéstia não. Eu nasci numa fazenda, sou de uma família pobre que não tinha dinheiro para os filhos comprarem sapato para trabalhar na roça, sapatão, botina. Mas Deus, Ele usa o corvo, Ele usa a jumenta. Deus quer me usar e quer usar você. Eu queria contar uma história para terminar. Eu estou falando de Bíblia, tá certo? Eu vou contar uma história de Bíblia. É uma história que aconteceu há muitos anos. A grande maioria dos que estão aqui, a grande maioria não tinha nascido ainda. Mas é uma história real. Porque eu não gosto de contar histórias dos outros, a não ser que eu vá atrás e descubra serem verdadeiras as histórias.
Num tempo em que não tinha telefone celular, e num tempo em que quase ninguém tinha um telefone em casa, um telefone tocou em Brasília, e um obreiro bíblico chamado Roberto Cornetti, que talvez alguns tenham conhecido, ele atendeu o telefone. Vocês que são jovens, acostumados com WhatsApp, YouTube, TikTok e tudo quanto é coisa que tem hoje, vocês não sabem, na década de 60, 70, como era fazer um telefonema. Só para vocês jovens eu vou falar como era, tá bom? Os que são da minha idade não precisa se preocupar não. A gente ia numa central telefônica, maestro, e tinha lá uma telefonista, quase sempre era uma telefonista. Era um monte de cabo, tipo esses cabos assim, dos microfones que a gente usa, e espetava os negócios lá, você dava um número, e a pessoa fazia a chamada, você sentava ali numa cadeira e ficava esperando, 15 minutos, 45 minutos, às vezes nem conseguia completar a chamada. Quando fazia em 3 horas ou 4, o povo dá graças a Deus. Mas o telefone tocou e alguém dizia: venha aqui às margens do rio Urucuia, esse rio ainda existe até hoje, que tem uma família para ser batizada. Roberto Cornetti, que foi obreiro por alguns anos, depois ele se tornou empresário, faleceu recentemente, ele não era ordenado e ele ligou de Brasília ele ligou para Goiânia, onde estava a sede da associação da Missão Brasil Central. Pastor Wilson Sarli era o presidente. Pastor, o senhor vai comigo para batizar? Vou. O Cornetti tinha uma Rural Willys nova. Hoje a maioria aqui não sabe nem o que é esse carro, Rural Willys. E eles viajaram um dia inteiro e chegou num momento que não dá para continuar com o carro, eles dormiram dentro do carro. E o Cornetti era um homem grandão, maior que eu. Não vão rir do que eu vou falar, tá? E ele falou para mim assim: pastor, aquela noite eu quase fiz xixi na calça. Falei para não rir. Tudo bem. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque tinha onça lá fora, porque antigamente tinha muita mata aqui no Brasil, né? E tinha onça miando lá fora. Eu falei, bom, é melhor fazer xixi na calça e ser comido pela onça, né? No outro dia eles deixaram o carro e seguiram uma trilha e chegaram do lado do rio. Tinha uma casinha lá no fundo, e quem morava naquela casinha? Um matador de aluguel. Tinha uma pinguela. Pinguela é quando colocam uma madeira de um lado do outro no rio assim, para a pessoa passar. Normalmente tem um corrimão para segurar, para não desequilibrar, mas não tinha, porque o matador de aluguel não quer que ninguém chegue lá sem avisar. Chamaram por Raimundo Sabino, Mundico Sabino, o apelido. Ele atendeu, jogou uma corda, eles amarraram a corda do lado de cá numa árvore, atravessaram o rio. Vou fazer resumidamente, porque eu quero que vocês voltem amanhã. O filho dele pescou a Bíblia no rio Urucuia. Aquela Bíblia que o filho pescou, o pai tinha recebido de presente de alguém e leu e achou: não matarás, em Êxodo 20. Fechou a Bíblia e disse: não quero isso, porque ele já havia destruído a vida de 17 pessoas. Tinha as marcas no cano do rifle, na carabina. Ele possuía um irmão que morava na margem do mesmo rio, uns 20 quilômetros para cima, mas também gostava de matar os outros. Começou a ler, não é para mim, jogou a Bíblia no rio. O filho do Raimundo Sabino, João, pescou a Bíblia um domingo à tarde, achando que fosse um peixe, puxou o gatilho do arpão, e quando puxou a cordinha de nylon, lá na ponta do arpão estava a Bíblia. O pai tremeu, mas se converteu, foi batizado. João, filho, o Raimundo e a esposa. E aí o Raimundo tomou uma decisão inusitada. Ele disse: eu quero salvar as pessoas das famílias que eu prejudiquei.
Só Deus, né? E começou a ser um evangelista. 6 ou 7 meses depois, o mesmo telefone, o mesmo obreiro, o mesmo presidente, eles foram lá. Sabe quantas pessoas Raimundo Sabino preparou para o batismo? 105 pessoas. Cornete guardou essa Bíblia por 40 anos, e um dia ele me contou essa história. Eu peguei o telefone, não estava desconfiado dele, de jeito nenhum, mas eu liguei para o pastor Wilson. Pastor, ouvi uma história assim, assim, é real? Ele disse, é verdade. E mais gente me ajudou naquele batismo de 105. Um dia eu contei essa história, num acampau em Altamira, no Pará. E de repente, quando eu estava terminando a história, levanta um moço, claro, alto, já meio calvo, e veio falando umas coisas assim, mas eu estou com o microfone aqui, não consigo ouvir uma pessoa que fala baixinho ali. Mas quando ele chegou perto, ele falou assim, eu estava lá nesse batismo de 105. O meu pai, pastor Isaac, ajudou a batizar. Então vem aqui, fala aqui no microfone. Foi uma bênção. Eu tenho essa Bíblia comigo. Pastor Henrique, está aí? Mostra a Bíblia aqui para o povo de Deus. Como a Bíblia desceu 20 quilômetros rio abaixo sem ser destruída, eu não sei. Eu sei uma coisa: Deus vela por sua palavra. Tem até o lugar aqui, vê se você mostra para o povo onde que entrou o arpão aqui, ó filho. Você tem uma Bíblia em casa? Ela está bem usada? Essa Bíblia aqui tem um valor incrível. Vários irmãos já disseram, pastor, quer que eu encaderne ela para o senhor? Se encadernar vai estragar. Então a gente a manuseia, abra um pouquinho ela para os irmãos verem. Ela tem que ser manuseada com muito carinho, porque senão vai perder todas as folhas, né? Essa Bíblia foi publicada em Londres. Eu acho que ela é de 1953 ou 57, não tenho. Nesse lugar aqui, foi onde ele descobriu e sublinhou, não matarás, ó. É incrível, né? Obrigado, filhão. A Lili vai cantar uma música agora. Jesus contou uma parábola. Ele contou uma parábola de ovelhas. Ele contou uma parábola de dracma. Ele contou uma parábola de filhos. Está tudo lá em Lucas capítulo 15. Sabe o que essas parábolas ensinam? Que muitas vezes a gente está longe, e muitas vezes a gente está dentro, mas perdido, perdida. Eu não vim aqui para ensinar você, porque o verdadeiro ensinador se chama Espírito Santo. É Ele que tem que ensinar você. Mas eu posso dizer uma coisa para você: se você não está compartilhando a palavra, você tem algum problema. E o meu desafio hoje é muito simples. É saber se você crê mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus. E saber se você quer assumir um compromisso hoje de compartilhar a palavra com alguém.
Pastor, mas não tem ninguém. Tem. Peça a Deus. Deus vai colocar alguém no seu caminho. E olha, a gente tem muitas alegrias nessa vida aqui, viu? Por exemplo, estou vendo meu irmão aí. Bem-vindos. Alegria de ter uma família, alegria de ter filhos, alegria de ter netos, amigos. Mas quando você consegue compartilhar Jesus com alguém, não dá para explicar essa alegria. Enquanto eles estiverem cantando, é com você. Se você tiver algum problema com a Bíblia, fale com Deus agora, para Deus tirar isso de você. Se você tem algum problema em compartilhar a palavra de Deus com alguém, fale com Deus agora, Ele vai resolver isso para você. Eu quero que você fique em pé. Se Deus estiver falando com você, para você compartilhar a palavra com alguém, e depois da música eu vou orar. Já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor clamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu para me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem.
Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Obrigado, Lili. Obrigado, Douglas. Você é insubstituível. A Bíblia é insubstituível. Esse moço que veio à frente lá em Altamira, ele me disse o seguinte: o senhor gostaria de falar com o neto do Raimundo Sabino? O Raimundo já descansou, mas o neto dele eu sei onde mora e tem o telefone dele. Eu disse: a história vai ficar melhor ainda, né? E eu liguei para o neto do Raimundo Sabino. Sabe o que ele me disse? Ele falou: pastor, só aqui onde eu moro, da minha família, tem mais de 50 adventistas. A palavra de Deus, ela tem um poder que nós não entendemos. Ela é como uma semente. Pode chover, pode fazer sol, pode ter fogo, pode ter vento, ela nunca deixa de brotar e produzir frutos. É a Bíblia. Não deixe os ventos que tem por aí tirarem de você o prazer de comungar com Deus através da palavra. Por favor. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história. O inimigo está fazendo de tudo para nos desviar. Por favor, hoje, quando chegar em casa, escolha um trechinho da Bíblia. Um trechinho qualquer, pequenininho. Ore antes. Peça para Deus falar com você. Leia o trechinho. Medite, não custa nada. Deus quer se comunicar com você porque você é insubstituível, e Ele quer fazer isso através de um livro que também é insubstituível. Querido Deus, amado Pai, que alegria termos liberdade para podermos estudar a Tua palavra. Glória ao Senhor. Nós sabemos que mais dias, menos dias, nós teremos dificuldades com a liberdade. Ajuda-nos a agasalhar a Tua palavra no nosso coração, mesmo que ela nos seja tirada, que nós a tenhamos em nossa mente. Obrigado por essa igreja aqui, Pai, pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus membros. Obrigados pelos convidados e por todos aqueles que nos acompanham pelo canal. Amanhã nós queremos estar aqui de volta para mais um insubstituível, e que o Senhor nos dê a graça de estarmos juntos aqui outra vez. Leva-nos em paz agora em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém.